Assim Deus fez a natureza. Linda, exuberante, frágil, forte, alegre, imensa e sábia. Deus deu um significado à natureza. A vida. Vida e natureza se confundem. A vida renasce. A natureza também. A natureza é obra divina e sobrevivente das ações do homem. E o homem tem o dever de garantir a sua preservação. Senão, não há vida. Vocês já ouviram falar em sustentabilidade? É a palavra da moda. Todos os cidadãos comuns, políticos, governos falam dessa tal sustentabilidade. Mas o que será que esta palavra significa? Na verdade, são todas as ações voltadas para garantir um desenvolvimento com responsabilidade social. Não existe um significado único. A palavra tem significado amplo, mas é a garantia de estarmos preparando um futuro melhor. No nosso meio ambiente, por exemplo, é importante que as ações de preservação sejam sustentáveis. Assim temos mais chances de termos uma qualidade de vida melhor. Os rios e mares sem poluição, ar puro, alimentos sem agrotóxicos. Enfim, tudo isso pensando na preservação do planeta. No Espírito Santo, temos pessoas preocupadas com o meio ambiente. Mas hoje vamos apresentar para você uma pessoa que se preocupou com a preservação ecológica e que tem uma história muito bonita de vida. Trata-se de um capixaba que é uma autoridade mundial quando o assunto é pesquisa da flora capixaba e preservação ambiental. Vamos conferir? Roberto Anselmo Kauski. Seu Roberto Kauski, como todos os chamavam. Um homem que deu a vida para garantir que a natureza fosse preservada. Um admirador das plantas. Em especial, das orquídeas e das bromélias. Era um homem que tinha o ouvido acurado, a visão mais ainda, porque a gente andava no mato junto com ele desde garoto. O que para nós era mato, para ele era uma bromélia, era uma orquídea, era uma planta que nunca ninguém tinha visto, até pelo grau que ele foi autodidata, mas ele pesquisou muito, então ele batia o olho numa coisa, ele falava, isso aqui eu nunca vi, eu garanto que isso é uma espécie nova. Além de vir aqui na reserva, a gente ia conhecer outros lugares também, né? Às vezes um desmatamento que ia ser queimado para plantios de alguma café, alguma coisa, ele já vinha me pegar, o Leodero, tal lugar tem orquídeas lá que vão ser queimadas, a gente ia lá, pegava essas plantas, trazia aqui para a reserva, né? E para que nada se perdesse, né?
Mas assim foi várias vezes que eu tive aquele prazer de estar com ele nesse mundo de tanto, né, verde que Deus nos deixou aí, né, a natureza. Então, para mim, aquilo, eu nunca vou esquecer disso. Seu Roberto nasceu na localidade de Santa Isabel, em Domingos Martins, em 23 de maio de 1924. Tanta dedicação à natureza não podia ser à toa. Seu Roberto, ainda aos 9 anos de idade, acompanhava o pai dele, o austríaco Roberto Carlos Kautsky, pelas montanhas de Domingos Martins. O pai de seu Roberto retirava madeira para a construção do primeiro galpão para a indústria, dando origem à fábrica de refrigerantes Coroa. E foi exatamente aí, nos galhos das árvores derrubadas, que seu Roberto descobriu as orquídeas e se apaixonou por elas. A família chegou aqui em 1904, oriunda da Áustria. Meus avós e avô chegou aqui, bisavô, bisavó e avô. Eles saíram da cidade de Viena, né, com o intuito do meu avô dar aula para os filhos dos imigrantes alemães aqui do município. Eles se instalaram inicialmente na região aqui de Suído, Paraju, depois Suído e depois Santa Isabel, que foi onde papai nasceu. Ele nasceu em Santa Isabel. E ao vir para cá, ele efetivamente montou uma indústria para começar a produzir em larga escala o vinho de laranja, até que no dia 16 de agosto de 1933 foi oficialmente fundada a empresa. E aí depois papai veio para aqui, para Domingos Martins, auxiliar vovô no negócio, né, da empresa, até que o vovô faleceu em 1953, e aí ficou papai e meu tio, a gente chama ele de Pupi, assim como papai era chamado de Hetz. Os dois foram tocando a empresa, né, até os nossos tempos, até que eu, em 83, junto com meu irmão Antônio, meus primos, também já entrássemos a terceira geração dentro da empresa. Do namoro para o casamento duradouro com a natureza, com direito a registro em livros dessa união. Seu Roberto passou a ser estudioso das orquídeas e bromélias que cultivava nas matas de propriedade da família. Ele começou inicialmente só como colecionador, guardando as espécies e tal. A partir de um certo período, como ele começou a achar plantas que ele não achava na literatura, ele encontrava uma planta florida e nunca tinha visto em livro nenhum que ele tinha, ele começou a buscar pessoas que pudessem auxiliá-lo a dizer que planta era aquela. E isso levou a ele começar a se aprofundar na pesquisa. E para marcar a história de amor, descobriu centenas de raridades de espécies dessas plantas. São 119 descobertas que hoje estão publicadas em livros, principalmente na França, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Suíça e Alemanha. Mas o que se passava na cabeça do Sr. Roberto a ponto de se dedicar tanto às pesquisas e ao meio ambiente? Em Domingos Martins, nas décadas de 30 e 40, Sr. Roberto passou a resgatar plantas de vários desmatamentos da região serrana e introduzi-las na reserva da família Kautsky. Declarou área de preservação ambiental, são 300 mil metros quadrados e alcança 850 metros de altitude a nível do mar. Hoje, existem aqui mais de 100 mil plantas advindas destes desmatamentos. E o que os amigos dizem sobre esse amor do Sr. Roberto pela natureza? Desde garoto, quando ele foi estudar em Vitória, ele estudava no Colégio São Vicente, e ele teve como professora Maria Estela de Novaes.
E Dona Maria Estela, intelectual, né? E através dela, ele começou a admirar orquídeas, ter amor pelas orquídeas, que também já era um trabalho que o pai dele fazia. Então, através de Dona Maria Estela, ele se inspirou mais ainda nessa dedicação às orquídeas, às bromélias. O Roberto, ele assim, tudo ele valorizava, não só a orquídea em si, que era o hobby dele, era a paixão dele, a orquídea, mas desde uma árvore, né, uma bromélia, uma outra folhagem que tivesse ali, né, diferente, um detalhe na flor, a folhagem mesmo, tudo ele, assim, a vida dele em si era a natureza, né? O senhor das orquídeas, o poeta da natureza. Seu Roberto teve todo o trabalho reconhecido no estado, no país, no mundo. Seu Roberto também foi tema de matéria jornalística, vencedora do Prêmio Capixaba de Jornalismo. A vida do seu Roberto sempre foi inspiração para quem reconhece a grandeza de quem dá a vida pela preservação da vida. Nesta casa, em Domingos Martins, mora o maior descobridor de orquídeas do mundo. Roberto Kautsky lembra com carinho o dia em que saiu para cortar madeira com o pai e descobriu o primeiro amor, as plantas. Em 1933, quando o papai foi tirar na mata do velho Chuamba, o sogro dele, o meu avô, as madeiras para construir o primeiro galpão para a indústria dele, ele teve o interesse despertado pelas orquídeas porque ele as viu floridas sobre as árvores, né? Eu tinha 9 anos, acompanhei os passos do meu pai, daí que surgiu essa ideia. Aliás, foi inoculado pelo orquidicoccus, ou seja, o bacilo da orquidofilia. Roberto Kautsky é casado, pai de 2 filhos e tem 5 netos. Pessoas que viram este homem se dedicar às plantas como se fossem da família. E, na verdade, não deixam de ser. São 111 espécies descobertas e publicadas desde 1964 em livros nacionais e estrangeiros, que têm o nome Kautsky registrado. É muito gratificante, inclusive eu posso até adiantar, um livro saiu publicado na Alemanha, eu colaborei durante 17 anos nesse livro, saiu publicado em inglês, português e em alemão. Nesse livro nós conseguimos encaixar 2.350 espécies de orquídeas brasileiras. Para você ter uma ideia, quando ele saiu publicado em 75, eu já estou com 22 plantas, meu nome ligado a ela dentro desse livro. O Senhor das Plantas mostra a quantidade de livros e revistas onde as suas descobertas aparecem. Aqui a revista americana, jornal de The Bromed Society dos Estados Unidos, uma revista sobre bromélias, certo? Aqui essa revista é de junho de 1995. Aqui são pessoas que foram agraciadas no mundo, membros honorários, tá vendo? O único brasileiro que está aqui dentro naquela época era eu aqui, o Roberto Kautsky, está vendo aqui? Roberto Anselmo Kautsky. Agora, de pouco tempo para cá, entrou também o Dr. Elton Leme, que é um juiz de direito no Rio de Janeiro, o maior entendido em bromélias no Brasil. No quintal da casa onde mora, um viveiro. Uma mínima amostra de raridades encontradas por Roberto Kautsky. Esta orquídea é a menor do mundo. E esta, a Hoffmann Segela Kaustskiniana, é a mais nova publicação numa revista francesa. Essa planta antigamente chamava-se Cinabarina, depois passou para Covone e hoje é Hoffmann Segela Kaustskiana. Há 25 anos o Dr. Vitorino de Paiva Castro levou isso para São Paulo e agora, depois de 20 e tantos anos, descobriu que a novidade acabou recebendo o nome da gente. A diferença, de um modo geral, de todas as orquídeas está na parte do labelo. Nas orquídeas maiores, o labelo é colorido, você repara essa parte aqui, tá vendo? Nas orquídeas maiores você pode verificar com mais tranquilidade, digamos aqui. Vamos focalizar uma orquídea maior para você ver. Essa, por exemplo, o labelo é colorido, tá vendo? Essa também é colorido, certo? Vamos mostrar aqui um pouquinho. Essa aqui, por exemplo, é uma semial. Repara como é que o labelo é colorido. Faz de conta que passaram um batom aqui. Essa também, tá vendo? Então, esse é o detalhe. É nesse detalhe que você vê a diferença de uma planta para outra.
e animais. Escutem esse ruído. A rã Philodictis kautsky também é raridade e conta na lista das descobertas do Roberto Kautsky. Mas falando de bichos, olha só o que descobrimos. Uma coleção de insetos que encontrou durante idas e vindas das montanhas capixabas. Orquídeas, bichos e tem mais. Bromélias. Elas fazem parte da paixão do orquidófilo e as descobertas são muitas. Dr. Lyman Smith, um americano que morreu agora com 90 e tantos anos, ele disse que aqui no estado nós temos 60 espécies diferentes de bromélias. Com o meu trabalho, já estou com mais de 350. Para você ter uma ideia da nossa riqueza, em todo o continente africano só foi achada uma espécie de bromélia até hoje. É uma pitcaína que ocorre aqui também na nossa região. Essa rosada que você está vendo aqui, essa é a Acmeia fasciata. É a bromélia símbolo da Sociedade Brasileira de Bromélias. Essa bromélia que ele está focalizando agora é a vrisa hieroglífica, em homenagem ao, digamos, ao alfabeto egípcio. E ao lado nós temos a vrisa forstieriana, em homenagem ao Forster, que já faleceu há muitos anos. Este homem tem muito e muito mais para contar. Tem uma história de vida e uma história de contribuições para o Estado, para o país e para o mundo. Em épocas em que ainda não se despertava sobre os males da destruição, seu Roberto já acenava com ações de preservação. Ele tinha uma frase dizendo que tudo que o homem fizer sobre a natureza recairá sobre ele mesmo, né? E a gente está vendo os efeitos disso agora, mas ele falava isso há 50 anos atrás. E suas ideias foram multiplicadas. Há 12 anos, seu Roberto cria o Núcleo de Orquidófilos de Domingos Martins e Marechal Floriano. Não estava mais sozinho na introdução de orquídeas em seu habitat natural. Eu fui escolhido para exercer essa função de presidente do núcleo, né? E ali, com o meu esforço, a gente foi chegando mais pessoas, mais amigos, mais colecionadores, e aquilo cada vez engrandecia assim, mais a paixão do Roberto com a orquídea, e também com aqueles que chegavam ali, às vezes isolados também, com a sua plantinha no seu viveirozinho lá, ou até num pé de fruta, né, numa laranjeira. E aí ele foi, esse núcleo foi pegando força, né? E hoje, com 12 anos aí, a gente está aí com um grupo aí de mais de 200 sócios, né, fazendo trabalhos maravilhosos, desde uma reintrodução de orquídeas na natureza, né? Porque a orquídea sumiu da natureza, pode-se falar assim, e depois a gente começou a devolver ela à natureza para que ela por si própria comece a sua semente novamente nascer nas matas, né? E dar aquela sequência que era antigamente, né? Seu Roberto plantou a semente boa. E os frutos já começam a aparecer. Nasce o Instituto Roberto Carlos Kautsky, numa homenagem que fez ao seu pai. Administrar o Instituto Kautsky, né, tendo o senhor Roberto como modelo, é uma tarefa muito fácil, porque a gente se espelhou no homem completo, com os seus princípios ali aflorados, coisa que hoje é difícil você encontrar um homem verdadeiro, né? Um homem que amasse, que o amor tivesse acima de qualquer coisa. Então a gente busca no seu Roberto todos esses princípios, todas essas forças para dar continuidade ao trabalho que ele veio desenvolvendo aí ao longo de 70, 80 anos. E aí essa é a missão do Instituto, essa é a missão da equipe do Instituto Kautsky, né, em continuar esse trabalho dele.
A natureza agradece ao seu Roberto. A vida agradece. E Deus premiou seu Roberto de grande sabedoria, generosidade, espírito de preservação e de muito amor ao próximo. Um homem que não abandonou suas ideias, distribuiu conhecimento. Uma luz que brilhou no céu da pátria em nome da vida. Ele ia de um extremo ao outro e muito rápido. A gente que o diga, né? Ele chegou uma época, eu guardei isso, ele não sabe que eu guardei, não ficou sabendo, né, que eu guardei. Mas ele uma vez mandou até fazer uma tala para bater em mim e Antônio, que a gente apanhava quase todo dia. A gente era muito arteiro, mas ele era um pai muito amoroso, mas muito rígido. Eu confesso que no período que ele passou adoentado, no final a gente estava até rezando para que ele fosse, porque a gente não aguentava mais ver aquele sofrimento. Mas hoje, passado, nos primeiros, 2 meses, foi relativamente fácil. Hoje é que está ficando mais complicado, né? Porque a gente se falava quase todo dia, ou eu vinha aqui, ele ia lá, se ligava, ele ia para a rua com fusquinha, passava lá com a rural, com a mamãe junto, e a gente sente muita falta, né? Porque era um amigo, né? Não era um pai, era um amigo.